a gente encontra um monte de gente duvidosa na vida, é difícil não criar preconceitos contra tipos de pessoas, sabe? Um dos que eu tenho é contra pessoas que se fazem de coitados. Isso tem muito na internet, sabe? Aquele tipo que já começa o vídeo falando que, ai meu Deus, eu tenho 1 milhão de doenças, de que eu sou uma pessoa muito delicada, muito frágil, que eu jamais machucaria ninguém. E literalmente tá machucando alguém, sabe? Gente frágil não persegue, não ataca, não fica criando picuinha, sabe? Gente que tem a mentalidade frágil, ela não fica fazendo esse tipo de coisa. Porque, ai, não é a primeira vez. Se foi a primeira vez que vocês escutaram, mas não é a primeira vez que eu escuto alguém falando que só tá desabafando, que só tá, tipo, expondo alguém, porque o médico falou pra fazer isso, que ia ser tipo uma terapia. Eu desconheço esse tipo de coisa. Ao contrário, eu sempre ouvi falar que é bom você procurar uma pessoa que você conheça, que você tem uma ligação para você poder desabafar pessoalmente com a pessoa, do que você se expor, você virar um assunto e aí todo mundo ficar te lembrando do tal trauma que você viveu. Porque se a gente for analisar, a situação parece uma vingança do que simplesmente uma forma de poder descontar e de desabafar o que estaria sentindo, entende? E eu digo assim, eu também tenho meus probleminhas. Eu tenho vários probleminhas, na verdade, de cabeça e tal. Eu sou do grupo que fala, ah, eu entendo. Porque eu entendo o que é passar por certas emoções fortes e ter a mentalidade toda quebrada. Só que tem coisas que passam do limite que já não são mais uma justificativa. Pode ser até uma explicação de por que uma pessoa reage de forma tão que ela não consiga calcular as consequências dos próprios atos e nem se controlar em fazer. Eu não tiro a razão das pessoas que guardaram mágoa e veem a internet como uma forma de conseguir um tipo de justiça, sabe? Tipo, foi injustiçada de uma forma e acaba tentando procurar as pessoas para poder se sentir, sabe? Sentir que o universo vai dar algum tipo de retorno, entende? Só que a gente precisa analisar o que tá acontecendo, entende? Tipo, a Karen, ela viveu uma onda de ódio por um tempo aí, é como se ela fosse uma das piores pessoas da internet. Por causa que juntou duas coisas. A primeira coisa, pelo que eu entendi, a primeira coisa foi por causa das falas infelizes dela. E então foi uma menina que apareceu pra poder expor ela. E aí, gente do céu. Tinha gente pedindo a cabeça desse monstro de cabelo rosa, ou até pedindo ou torcendo pra ela cometer o famoso sinto muito. E o que eu fiz, né? Eu simplesmente esperei pra falar. Então, dificilmente eu tomo essa decisão inteligente, só que eu acho que todo mundo devia tomar essa esperar a outra pessoa, o outro lado, dar uma resposta suficiente. Porque é até uma lição de vida, sabe? Quando alguém ataca alguém e esse outro lado ou fica quieto ou dá uma resposta meio assim, é porque essa pessoa tá se preparando. E aí quando vir o outro lado, todo mundo que ficou apoiando o lado errado vai ter que dar algumas explicações. Porque vocês literalmente estavam tentando torcer aí pra morte de alguém. Isso é bagunçado. Por que não falar nada? Por que ficar quieta esse tempo todo? Por que ela lê um texto em vez de falar pra câmera? E era óbvio isso. Era um processo em segredo de justiça. Você simplesmente não expõe esse tipo de coisa. Porque se você fizer, você abre uma porta pra merda. Você abre a porta pra você sofrer outras consequências judiciais. E isso ela foi inteligente, sabe? Ela leu um texto que um advogado escreveu, do que simplesmente arriscar de falar numa câmera e acabar falando merda e dar meio que uma porta pra menina jogar mais bomba pra cima dela. E era sobre um processo que a Karen já tinha ganhado. E eu sei, e eu concordo. Vencer um processo na justiça não é sinônimo de que a pessoa tenha a verdade do lado dela, que a justiça realmente foi feita. A justiça é muito falha, eu entendo isso. Só que as pessoas que falaram que a menina foi muito mal
foi muito mal ajudada, tem uma palavra certa aí, sabe, que ela era completamente coitada e tal, não é verdade. A mãe da menina era advogada, a mãe da menina ainda se intrometeu no caso e ficou lá ajudando a menina. Então, não. As falas da Karen realmente são problemáticas. Ela romantizou a pobreza. Ela disse aquele negócio dos modelos lá, que os modelos sofrem mais do que trabalhadores rurais e tal. Eu, pessoalmente, vejo isso não como maldade, mas sim como sinal de ignorância. E antes de vocês, se alguém ver esse vídeo, me acusar de, ai, tá, sei lá, tentando proteger uma rica mimada, eu não estou, entende? Porque é só você tem que ver a realidade que uma pessoa vive, por que uma pessoa tem a visão. Os militantes são os mesmos que falam que, tipo, a realidade da pessoa importa, realmente importa. Porque é uma menina que vive numa realidade que praticamente ninguém vive, que tipo 1% da população vive. Ela trabalha como influenciadora, ela não tem contato com o mundo real. Ela não... Tipo, eu sei, é ignorância, porque se ela quisesse, ela poderia encontrar facilmente uma pessoa que trabalha no mundo real. Não é uma escolha, sabe? A pessoa não tá ali porque quer, a pessoa tá ali por sobrevivência, diferente de modelo. Modelo é um trabalho romantizado, até privilegiado. Tem gente que simplesmente compra a carreira de modelo pra ter, diferente do trabalhador rural. E o trabalhador rural, ele é basicamente a base da economia, entende? É óbvio isso, todo mundo entende isso. E uma pessoa falar que um modelo sofre mais do que um trabalhador rural, muita gente viu na Karen. Como explicar? É como se ela tivesse virado o vilão perfeito, sabe? A pessoa sem compaixão pela pessoa real, pela maior parte das pessoas que vivem nessa realidade. E aí, de repente, chega uma menina que foi uma ex-funcionária dela, expondo um monte de coisa, que foi abusada, construiu, sabe, a imagem que muita gente se viu no lugar, porque muita gente que trabalhou no mundo teve algum tipo de experiência envolvendo chefes abusivos e esteve no lugar que a menina disse que estava. Então, eu entendo porque muitas pessoas vão atacar a Karen, porque surge tipo uma urgência de proteger a menina, como se a pessoa gostaria de ter sido protegida na época que ela foi abusada, e atacar a Karen da forma que ela gostaria de atacar os próprios chefes. Nos comentários que você for ver nesses vídeos, são sempre pessoas falando sobre isso, falando que eu passei por uma situação na qual eu fui abusada e, tipo, deu gatilho nas coisas que a menina falou, entende? É difícil não se pôr no lugar da menina. Então virou aquela coisa, a vilã perfeita, toda maldosa lá, toda com ideias erradas, e a pobre vítima perfeita, que não fez nada de errado e que só foi usada e tal. Só que esse é o problema de histórias assim. Histórias assim é complicado. Não que não aconteça. Realmente tem pessoas que, por ser o primeiro emprego, acaba aceitando passar por várias situações. Só que você tem que desconfiar, mesmo assim. Não vá... Assim, você pode... Quando uma vítima fala alguma coisa pra você, não é legal você duvidar da pessoa, na cara da pessoa. Só que se a vítima, ela meio que, de alguma forma, pediu um apoio pra poder lutar contra essa pessoa, pra não dizer, ai, pra poder atacar a pessoa que ela disse ser vilão, não faça isso. Porque você não sabe da história completa, você não tá ouvindo o outro lado. Não ataque alguém ouvindo o que só uma pessoa disse, entende? Porque uma história tem dois lados. Pode ser que ela ainda seja uma vítima, mas será que ela é essa vítima perfeita que ela diz ser? Esse que é o complicado. Aí a Karen, ela lança um vídeo de resposta a todas as acusações. E, cara, entendeu? Sabe? Realmente fiquei feliz por ter esperado. Por mais que a minha opinião seja completamente lixo, né? Ninguém vai se importar. Mesmo assim, sabe? Imagina você... Como é que fica a cabeça de alguém que foi junto na onda do ódio e depois perceber que não foi bem assim? Como é que fica a cabeça das pessoas que falaram pra Karen cometer um sinto muito? Entende? Você fica de boa, você fica na paz. E até eu vou tentar resumir o caso por esse vídeo resposta da Karen, porque é o jeito mais fácil de olhar pra situação. A Karen contratou essa menina pelo MEI, né? Que muita gente já criticou falando isso, que é antiético.
que quando você contrata alguém pelo MEI, é como se você tivesse uma empresa contratando outra empresa, que ela estaria contratando um empresário. O MEI é o CPNJ, que é a pessoa jurídica. E o CPF, o seu CPF é você como pessoa. Quando uma empresa contrata você como pessoa, ela te contrata como CPF. E aí a empresa e você têm ligações, e aí você tem direitos trabalhistas de benefícios e tal, até contra a demissão, essas coisas. Agora, quando uma empresa contrata o CPNJ, não tem isso, porque é como se estivesse só contratando os serviços ali. Então, não precisa nem demissão, sabe? Se um dos lados não quiserem mais trabalhar, acaba. Aí não tem como a pessoa ir lá e correr atrás de benefícios, entende? E muita gente diz que empresas fazem isso para poder fugir de pagar esses benefícios e meio que cortar gastos por maldade. O processo que a menina venceu contra a Karen tem a ver com isso. Ela conseguiu na justiça ser reconhecida como funcionária real da Karen do que simplesmente uma MEI. E aí a Karen teve que pagar todos esses benefícios e foi só isso. É só aqui, entendeu? Só aqui a parte boa da menina, porque o resto ela perdeu tudo. Eu sinceramente não sei o que pensar sobre isso. Porque se as duas partes concordam nisso, eu não vejo o que há de errado. Mas eu entendo que existe um motivo de por que isso ser contra a lei. Eu não duvido que tenha empresários que poderiam dar, sim, condições aos seus empregados, mas ficam fazendo essas pataquadas para tentar fugir e não pagar nada a mais, entende? Economizar o máximo para ficar o mais rico possível. Só que tem pessoas realmente que são pequenos empresários que não têm a... não pode, não consegue pagar, não consegue ter um funcionário real e fica usando isso para ter trabalhadores. Porque se todo mundo fosse seguir a lei, ninguém ia conseguir ganhar dinheiro, porque é muito difícil, sabe? É imposto, é um monte de etapa, um monte de... até a armadilha que parece que o governo coloca para pessoas que tentam empresariar. Falo isso com experiência, porque eu tive um negocinho que deu errado. Então eu sou até suspeita para falar sobre isso. Porque é difícil eu não ficar do lado do pequeno empresário, porque eu estive nesse lugar. E eu sei como é que é. Às vezes não é por maldade que não quer das coisas, é porque simplesmente não pode. E aí, isso até ajuda, porque isso ajuda o pequeno empresário a contratar outras pessoas, a conseguir, e outra pessoa conseguir ter um emprego. Como eu não sei dos ganhos da Karen, da situação toda, eu não consigo defender ninguém nessa situação. O relacionamento entre elas era muito bagunçado. Pelo que eu entendi, elas viviam quase como uma família lá. Elas comiam juntas, até chegavam a dormir. E a empresa era na casa da Karen. Então era tudo muito misturado, assim. E isso responderia à acusação que a menina fez, de que a Karen obrigava ela a limpar coisas. De acordo com a Karen, ela só pedia pra ela poder limpar o que consumisse, o que sujasse. Eu queria que ela arrumasse as coisas dela. Eu não queria que ela limpasse a cozinha. Eu queria que ela colocasse os copos e talheres que ela usou ali pra se alimentar dentro da lava-louça. Ela não precisava nem lavar. Uma das coisas que essa pessoa fez no dia do desligamento dela foi dizer, abre aspas, eu tenho ensino superior e não preciso ficar catando lixo como uma empregada. Mas em momento nenhum foi pedido a ela que ela catasse lixo ou limpasse a casa ou nada disso. A gente só pediu o zelo dela nas coisas que ela sujou, que ela também limpasse. Porque ali era a minha casa, era onde eu... E aí ela tem duas funcionárias como testemunha. E a menina se negava a limpar as coisas por causa que ela tinha formação em engenharia nuclear, que é um negócio muito legal. E praticamente a menina tá tentando transformar a casa em Chernobyl. É isso. E muita gente diz que o chefe não deveria agir dessa forma, sabe? Porque se o chefe precisar, ele vai te demitir. Independente da amizade que vocês têm, independente da forma que ele te trate, por causa que a empresa vem em cima. E a empresa, a função de toda a empresa é fazer dinheiro em primeiro lugar. A empresa ela pode ter algum tipo de função social a mais, de querer ajudar as pessoas, só que sem dinheiro a empresa ela não funciona. E principalmente o chefe. Se o chefe não está vendo lucro para a vida dele, ele vai acabar desligando o funcionário, independente de como esse funcionário eles se gostam, entende? E esse que é o problema, muita gente aí vê como família certas empresas, só que na primeira situação aí já são desligadas e as pessoas ficam confusas, elas ficam, mas a gente não era uma família, a gente não estava aqui para se um apoiar o outro, não. Quando a empresa precisar, ela vai te demitir. E isso é complicado. Muita gente fala que isso é até abuso psicológico, que o chefe deveria se comportar como chefe de uma forma fria, para a pessoa não misturar as coisas
e aí não acabar sofrendo muito se caso o chefe precisar cortar a pessoa. Eu não sei o que pensar. Eu amaria ter um chefe assim. Se é que nem a Karen diz, que, tipo, não ia ter uma pressão, entende? Você ia poder ficar de boa. Se a Karen é a chefe que ela disse, eu adoraria ter ela, entende? Só que não tem como não reconhecer o como pode doer se caso você for desligado e dizendo isso, sendo que quem se demitiu foi a menina, não foi a Karen. A Karen abria as tarefas e dava liberdade para as meninas escolherem o que gostavam mais de fazer, o que elas acreditavam que poderiam ajudar mais. E é nessa liberdade de você pedir para a pessoa limpar. Só que o problema, que muita gente falou, foi a questão de desvio de função. Uma empresa séria, o funcionário, se ele é um funcionário de uma parte, ele não faz outra coisa. Tipo, uma pessoa que trabalha com a construção, ela não vai fazer a limpeza, geralmente. Por causa que cada funcionário faz uma coisa. Então não seria certo, independente se ela sujou, teria que ter a pessoa que faz a limpeza, limpar lá. Só que como a dinâmica desse grupo é diferente, e tipo, todo mundo faz o que quiser ali, desde que ajude, eu entendo por que não tinha pessoa para limpeza. Só que eu vi muita gente falar que dá razão a Karen, porque o mínimo para um ser humano ser considerado digno, ele devia limpar a própria sujeira. Só que acho que tem até vídeo, assim, que dá a impressão de que a Karen tava pedindo para limpar, além da própria sujeira, mas as coisas que os outros fizeram. Só que tem um lado bom dessa liberdade. Um dos lados foi que a menina teve um espaço para poder explicar as limitações que ela tinha. E nisso a Karen disse que entendeu. E esse negócio aí de tarefas abertas, ela também dava tempo, sabe? Se você não estava se sentindo bem, você não precisava ir trabalhar naquele dia. Desde que você, em outro dia, fizesse, sabe? Conseguisse cumprir. E esse é o trabalho dos sonhos de muita gente. De tipo, se eu quiser trabalhar o dia inteiro, eu trabalho o dia inteiro. E no outro dia eu folgo, se eu quiser, desde que eu cumpra. Porque do que você trabalhar, 8 horas por dia, todo dia, e às vezes passar, 6 horas e você não tem mais nada pra fazer, seria mais flexível, seria até abrir mais o espaço para a criatividade de cada um. O problema foi que essa menina começou a faltar com as obrigações dela, começou a ou entregar muito atrasado, ou não entregar, ou a confundir as tarefas ali. E a Karen disse que sempre tentava entender, porque entendia que a Karen, ela mesma tinha problemas. E ela entendia porque ela às vezes não conseguia entregar uma coisa num momento, e aí ela precisava de um tempinho para poder se recuperar. Pelo que a Karen fala, era uma empresa perfeita. Eu queria trabalhar numa empresa assim. Só que isso de não fazer as obrigações, ela começou a virar mais um peso do que ajuda, entende? Uma coisa que nessa liberdade é que a dinâmica entre elas era muito amigável, muito de família, elas se zoavam. As funcionárias e a Karen meio que colocam como se quem começou com as coisas das figurinhas, de uma fazer figurinha zoando a outra, foi essa menina. E essa menina acusou a Karen de fazer figurinhas dela quando ela estava no hospital, meio que zoando da dor dela no momento. Só que, pelo vídeo da Karen, dá a impressão de que era meio que normal entre elas ficarem zoando as situações que elas passavam. Tipo, no contexto da liberdade que elas viviam, era normal. Tanto que uma das acusações também sobre a pressão é que elas umas às outras, e tem print provando isso, que elas ficavam ameaçando de demitir a outra também por brincadeira. Aí a Karen e as funcionárias falaram que pararam de fazer isso porque não imaginavam que isso poderia estar de fato machucando a menina. Bom, eu penso assim, né, que pode ser que não esteja machucando naquela época, só que quando veio a ser necessário transformar isso em alguma coisa, por que não, né? Por que não usar como ataque uma coisa que não era uma arma na época? Vivia. Um dos outros erros mais graves que ela fez envolveu a Comic Con. Em 2019, eu recebi um convite pra ir pra Comic Con e fazer cobertura através de uma marca. A marca só queria me dar os ingressos e queria que eu fosse. Como aquela era uma semana que tava muito atribulada pra mim, esse e-mail, por algum motivo, caiu no e-mail dela. E aí, ela me mandou o print e falou, tão chamando e tal, pra cobrir pelo Instagram. Aí eu falei, declina, porque eu tô muito atarefada essa semana. Então eu falei pelo Instagram, não quero. E aí, ela agiu por trás, conseguindo os ingressos pela Comic Con, ela continuou falando com a marca, conseguiu os ingressos, ela coagiu a outra funcionária aí com ela. E eu fiquei sabendo porque eu vi umas faturas de Uber Black, tipo, gigantescas, assim, de repente chegou aqui, R$300 uma corrida. Eu fiquei tipo assim, que é isso? E tava sendo usado pelo cartão da equipe, né, que a gente tinha um cartão pra elas comprarem coisas e... Enfim. E aí elas foram no evento, né,
que a outra funcionária não tinha nenhum interesse em ir, o interesse era dessa menina que se passou por mim e organizou tudo com a marca. E depois a marca começou a me cobrar. Você vai postar foto? Você não vai postar nenhum stories? A gente deu ingresso, você não vai postar nada, nem marcar a gente. E eu fiquei assim, eu nem fui no evento. Eu nem tenho nada gravado pra eu poder postar, porque eu não fui. Daí, com certeza, a gente perdeu o nosso relacionamento com essa marca. E nem esse erro grotesco fez com que a gente quisesse demitir ela. Porque a gente acreditava que ela podia melhorar, que podia haver um potencial nela. E aí, Mas o auge do vídeo, aquilo que foi assim, tipo, eu tava assim, beleza, isso aqui é a sua versão, Karen. Pode ser que seja isso, pode ser que não seja isso. Tem 2 funcionárias aí te dando apoio, sabe? São funcionárias que não saíram da empresa. Porque se ela realmente fosse uma chefe ruim, ia ter mais de uma pessoa, entende? Porque só uma pessoa foi vítima de todo mundo. Por isso que eu falei a coisa da vítima perfeita, tipo, todo mundo é problema menos ela. É muito difícil isso acontecer. Mas beleza, tem uma possibilidade, às vezes acontece. Só que o auge foi aquele momento assim que eu me perdi, entende? Tipo, eu não consegui mais fazer a advogada do diabo no momento ali. Foi a coisa da Comic Con, eu acho. Que é uma feira ali de nerds e tal, que eu não posso participar, que eu não tenho dinheiro pra ir pra São Paulo. Então eu vou chamar de coisa de nerd e tal. A inveja bate e tal. Então, a Karen, ela foi chamada pra uma empresa. Tipo, a empresa ofereceu os convites pra Karen pra lá, pra poder fazer o evento e tal. Sabe? Trabalho de publi. E aí a Karen mandou essa menina a negar o convite, porque a Karen tinha outras coisas pra fazer. Inclusive, ela usa a palavra declinar. Eu achei tão chique, porque é uma palavra em inglês e ela literalmente traduziu pro português de qualquer forma. Eu achei muito chique isso. E aí, essa menina, em vez de fazer a obrigação dela de negar, ela simplesmente aceitou pela Karen, pegou os ingressos, tentou chamar outra menina pra ir junto com ela e foi no lugar da Karen. Ela fez um vlog, gente. Ela fez um vlog. Tipo, você vai cometer o crime e você ainda faz a prova do negócio. E você posta na internet pra depois a gente descobrir, achar e falar: porra, eu não acredito que você fez isso. Ela ainda pegou um Uber na conta da empresa, mais de R$ 300 pra ir lá. E aí depois ela voltou na maior cara de pau. E a Karen não demitiu a menina. Não, beleza. Aí a gente já vai pra outra coisa, né? Porque se é o que a Karen tá falando, olha, tem um limite também de bondade, né? Tipo, a Karen explica que isso destruiu o relacionamento que ela tinha com a empresa, porque a empresa foi cobrar da Karen a parte dela, entende? De divulgar a marca. E ela, como ela não foi, ela não tinha vídeos de lá, ela não tinha o que, sabe, conteúdo. eu lembro até que ela chegou a perguntar pra mim antes de colocar na bolsa: você vai usar isso aqui? E eu fiquei tipo, não, tipo, a Karen não tinha nem falado ainda que podia pegar, sabe? Então, não, aí ela colocou na bolsa dela. E a outra coisa que eu lembro também, que ela levou foi uma caixinha de som, que tinha chego fazia pouco tempo também. Essas foram as coisas que eu realmente lembro, porque eu vi com os meus próprios olhos, mas eu não sei se ela levou outras coisas também, tipo maquiagem, enfim. E aí a outra coisa que eu acho que foi a mais importante, que ela levou e que eu vi também, foi esse aditivo que a gente tinha assinado uns dias antes. Que todo mundo seja muito feliz, tá bom? Ai, cara, e só pra complementar a mensagem que eu mandei ali em cima, eu tô falando de verdade, de coração. Eu adoro você, adoro a Elo, adoro a Aninha. Tipo, pra mim vocês são pessoas que são importantes na minha vida, vão continuar sendo. Só que realmente, eu agradeço muito essa oportunidade que você me deu. Você sabia que eu não era da área, você sabia que eu não ia saber nada. Eu me esforcei bastante, eu tentei aprender editar, tentei aprender a mexer no Photoshop. Às vezes eu não alcancei as expectativas que você tava tendo, mas eu espero que tudo vai dar certo, tanto pra mim quanto pra você. As coisas vão dar certo, a gente tem que ser muito otimista na vida, que senão a gente não tem nada, né? A gente fica com pensamentos negativos. E eu tô aqui ainda à disposição sua, de verdade. Se você precisar de alguma coisa, assim, eu vou te ajudar. Isso não é um adeus nem nada. Eu gosto muito da sua pessoa. E gosto da Elo, gosto da Aninha. Nada mudou. Só que eu tô tendo muita crise. E a minha saúde mental ela já tá bem afetada. Não por causa sua, nem por causa do trabalho. Mas eu já sou mais frágil. Eu tô tentando fazer tratamento há anos, melhorar isso. Mas realmente eu fiquei muito mal com as coisas do trabalho. E somando tudo, vendo que não é o que você espera e tudo mais. Como eu disse, quem pediu desligamento da empresa foi a própria menina, não a Karen. Que é muito louco, velho. E aí, é o louco por causa do louco mesmo, porque tem um áudio da menina agradecendo, dizendo que foi tudo de bom, e até dando uma ideia de que, pra mim, na minha interpretação, ela acreditava que ia voltar, que ia ser chamada de volta. E podia acabar aqui, sabe? Podia acabar muito bem. Só que o problema é que quando a menina tava saindo da casa da Karen, ela começou a catar coisas, catar maquiagem, e nisso ela catou um documento, tipo um contrato. Eu não entendi direito o que é esse contrato, mas era um contrato importante e ela levou com ela. E aí a Karen até coloca que ela não sabe que se foi pela ansiedade ali do momento, de que ela foi catando as coisas assim, sem a maldade. O problema de que, desse negócio de pegar coisa, tem testemunhas. As meninas viram ela pegando as coisas e ficaram até meio assim com a situação, mas não falaram nada. Aí a Karen entrou em contato com a menina, pedindo pra menina devolver as coisas, principalmente o documento, que era um negócio importante. E foi aí que a menina surtou, foi aí que a menina começou, que ela que entrou com o processo, que ela começou a ameaçar as coisas e tal.
E, tipo, ela não queria resolver a situação amigavelmente. Naquele momento dava pra resolver amigavelmente. Ela disse que rasgou o papel e tal, aí a Karen chamou ela pra poder assinar outro documento e tal, pra resolver na paz, e a menina ela não queria. Esse negócio de pegar produto foi também uma das acusações da menina. A menina disse que ela ganhou esses produtos e a Karen lá depois acusou ela de ter roubado. E de acordo com as meninas, as funcionárias e a Karen, elas tinham tipo uma dinâmica lá. Quando a Karen não ia precisar mais de algum produto, ela liberava para as meninas pegarem, para doar e tal. E só que como isso começou a dar problema, porque às vezes a Karen precisava de um produto para fazer um vídeo, alguma coisa assim, elas criaram uma regra de que tinha que esperar uma semana, sabe? Chegava o produto e ela deixava o produto reservado por umas semanas. Se umas semanas ela não precisasse daquele produto, ela liberava para as meninas verem o que ia fazer com aquilo. E as coisas que ela pegou além do documento foram coisas novas que haviam acabado de chegar. Então não estava liberado para pegar. E esse é o duro aí, por causa que foi da parte do processo que ela perdeu. Ela teve que devolver as coisas, tipo, já fechou, tipo, a culpabilidade. Você admite que você pegou e você ainda devolve. Você já admitiu que você é culpada. E a versão que ela coloca de que não, eu fui acusada injustamente de algo que eu ganhei, tipo, como se a Karen tivesse feito algum tipo de armadilha contra ela. É muito bagunçado, velho. A menina perdeu o processo por má fé. A situação foi analisada por um terceiro com um título social. Eu sei, e eu realmente acredito isso, que não é porque alguém ganhou um processo que isso é um certificado da verdade, sabe? Porque muitos processos já tiveram resultados injustos, entende? Só que, nesse caso, a juíza ela analisou as coisas, a menina acusou a Karen de muita coisa e não conseguiu provar nada, e por isso que vem a má fé. Tipo, hoje, uma amiga minha que também faz comercial me mandou mensagem falando que tinha uma pessoa, tipo, insistindo muito pra falar comigo na DM dela, porque eu não tava dando a DM dessa pessoa e realmente foi difícil de achar a DM dessa pessoa. E essa pessoa tava ameaçando que se a gente falasse qualquer coisa sobre o caso dessa ex-colega de trabalho de novo, ele ia encontrar a Ana no metrô. Eu recebi- A Ana no metrô sempre. Eu fiquei, gente... Eu recebi essa ameaça. Foi quando eu postei foto ontem à noite, essa pessoa ficou comentando a minha foto, e aí eu fui abrir a DM e tinha a solicitação de DM com ameaça mesmo, falando, tipo, do bairro onde ele sabe que você mora e que eu venho trabalhar. E aí, tipo, eu só bloqueei e tal, porque eu pensei, enfim, fiquei com medo, mas... Tem muitas mensagens, assim, tem muitas mensagens falando que queriam que eu morresse, simplesmente porque em algum momento da live dessa ex-funcionária, ela falou que pegava delivery pra mim na portaria. Sendo que isso só acontecia se eu tava com alguma call com o cliente, né, a pessoa quer que eu morra por causa disso. Então, enfim. A Karen, ela tem milhões de conversas, tipo, provas mesmo de tudo que aconteceu. E muita gente falou que isso era uma lição pra você nunca apagar as suas conversas. Eu apago tudo, entende? Porque eu tenho muito medo de ser acumuladora. Então, tudo que eu tenho, eu apago assim na hora. E eu fico imaginando, gente, será que eu já disse alguma coisa? Alguma pessoa já disse alguma coisa pra mim que vai um dia ser usado contra a minha pessoa e eu não tô sabendo? Porque na minha cabeça eu não tô fazendo nada de errado. Então, como é que a gente vai saber? Você já pensou nisso? Você já pensou que no futuro alguém vai aparecer do nada te acusando de coisa e você tinha a conversa guardada no seu celular, lá no seu WhatsApp, no passado, só que você apagou porque você nunca imaginaria que a pessoa ia fazer coisa assim, porque ela dizia que te adorava, que te amava. Pensando nessa possibilidade, isso aqui tá me dando um toque. Eu não sei muito o que falar sobre isso, porque é aquela frase, né? Só quem viveu sabe o que realmente de fato aconteceu. Só que é difícil porque a Karen tem bastante prova. É muito difícil eu não pendurar pro lado da Karen, por causa que toda a situação é muito bagunçada. Ao meu ver, tipo, é achismo, entendeu? Achismo. Eu não devia nem estar fazendo isso. É até um antiético você, tipo, levantar, por causa que, pra mim, parece que essa menina tem um comportamento meio border, de que quando ela mandou aquele áudio, dava pra mim, na minha interpretação, que ela achava que ia ser chamada de volta. E a Karen abrindo esse espaço de, tipo, família, de, sei lá, tipo, você pode deitar e comer em cima, meio que quebrando esse ambiente formal. É muito difícil você não misturar as coisas. Eu, por exemplo, eu ia abraçar, eu ia achar que, tipo, eu ia defender até o final. Só que tem pessoas que acabam meio que ficando folgadas. E como tinha essa liberdade, e vocês vão saber disso, todo mundo tem uma experiência na vida de que você deu muita liberdade pra uma pessoa e a pessoa abusou. E aí quando você foi cobrar ao lado da pessoa, a pessoa ficou magoada, ela ficou, tipo, achando que você tá sendo injusto, entende? Todo mundo já passou por isso. De que a pessoa, ela ganha demais, só que ela acha que ela não tem que dar. E se você cobrar algo da pessoa, nossa. Tipo, eu cheguei a gostar de um cara assim.
que toda vez ele me falava que amor é você dar sem você pedir nada em troca. E aí eu dava demais, eu ficava, tá, mas quando vai ser a minha vez de ganhar alguma coisa? A briga toda não parece briga de chefe, funcionário, parece briga de irmãs, tanto que a mãe dela entra pra dar sermão na Karen. Tá muito bagunçado e misturado. Não é tipo, se foi realmente como a Karen falou, a culpa não é dela, entende? Porque qualquer pessoa com saúde mental ia lidar com a situação de outra forma, ia amar trabalhar em uma empresa assim, ia amar essas condições e tal. E aí até, tipo, trabalhar melhor, ia florescer mais essa falta de pressão, essa liberdade. Mas isso não é pra todo mundo. Não é todo mundo que tem, vamos dizer, a maturidade mental de lidar com situações assim. Ainda mais pessoas que têm um comportamento border. Por causa que no momento que ela viu que não ia voltar mais, no momento que ela percebeu que ela estava sendo rejeitada, que ela estava sendo chamada a atenção pelo comportamento dela, que é uma rejeição, ela inverteu ali. Ela começou a atacar uma forma de defender os próprios sentimentos, a se colocar como vítima e não aceitar que não é a vítima da situação, que ninguém ali deve nada pra ela, que ao contrário, ela devia serviço para aquelas pessoas e que ela que errou. E aí fica preso nesse personagem de eu sou a vítima, de eu tenho que ser segurada, protegida, e de que vocês me devem desculpas, de que vocês me devem cuidados e tal. A gente tem que entender que todo mundo tem problema. Tipo, tem gente que fala, mas eu tenho ansiedade. Parabéns, você e todo mundo. Porque em 2023, todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem seus traumas, todo mundo passou merda. Só que a gente tem que entender que isso é responsabilidade nossa de lidar com nossos problemas. A gente pode tentar responsabilizar uma outra pessoa se, no caso, essa outra pessoa foi a que causou o nosso trauma. Tirando isso, a pessoa que não tem nada a ver com isso, ela não tem obrigação nenhuma, ela não tem nem que se adaptar por você, entende? Se ela fizer isso, é por bondade, ela tá, tipo, te dando uma coisa, não que ela deve alguma coisa pra você. Se você tem dificuldades, você tem que procurar tratamento, você tem que procurar terapia e tentar ser a melhor pessoa que você pode ser, do que se transformar em um peso. Porque, querendo ou não importa quem seja a pessoa, se você ser um peso, ela vai te soltar em algum momento e vai doer na hora que você cai no chão. Porque independente da altura, se tá no colo de alguém e você cair, machuca. Eu tava esperando a resposta dessa menina, dela falar alguma coisa, só que o Instagram dela tá mega parado, assim, não tá falando nada sobre a situação. Cara, primeiro, eu não teria capacidade de fazer esse circo todo. Mas se eu fizesse, eu ia estar desesperada, porque tá caindo tudo, sabe? Tipo, os castelinhos de areia que ela construiu, de a pobre princesa lá, que tava sofrendo aquele monte de coisa, que precisava ser resgatada pela internet, caiu. E imagina o desespero. Tipo, acabou, velho. A melhor coisa a se fazer é chegar, ser sincera e pedir desculpa. O que, sei lá, julgando até agora pela situação, não acho que não vai acontecer, mas, sinceramente, se eu fosse ela, eu faria isso. Pedisse desculpa e desaparecesse da internet. Porque qualquer passo além disso vai ser pior ainda. Vai meio que confirmar o pior que as pessoas estão já acreditando, entende? Mas é isso. Como vocês viram, tava tudo na paz e amor, vamos terminar muito bem, até o momento que eu citei os itens que foram subtraídos da minha casa. Ela não colaborou, e por orientação da minha advogada, eu fiz um BO, contando, tipo, o que ela tinha levado mais ou menos, eu tava muito nervosa, eu tremia, tipo, eu não conseguia nem lembrar o que tinha, o que ela tinha levado de tanto que eu tremia, mas eu coloquei o que a minha advogada tinha mandado eu colocar, alguns dos nomes dos itens que eu lembrava que ela tinha levado, e o contrato também. E aí a gente encaminhou pra ela um documento extrajudicial pedindo que esses itens fossem devolvidos. Provavelmente, por orientação da advogada dela, ela decidiu devolver alguns dos itens que ela tinha subtraído da minha casa, que até constavam no BO. E aí a juíza, inclusive, considerou esse documento de devolução como uma prova contra ela, que ela mesma estava confessando ter levado itens da minha casa. Após o acontecido, essa pessoa processou a minha empresa na vara trabalhista pra converter o vínculo dela de MEI pra CLT. E o que a juíza deu, super, tipo, com razão, era mesmo, tinha vínculo, então a gente pagou tudo, todos os devidos, todas as multas, tudo certinho. Só que junto ao processo de conversão de MEI pra trabalhista, ela anexou outros processos de dano moral, enfim. Eu vou disponibilizar o veredito, que é um documento público, e vocês vão poder ver o que a juíza deferiu e o que ela não deferiu. Mas eu já adianto pra vocês que a única coisa que a juíza reconheceu foi o vínculo trabalhista, e todas as outras coisas eram alegações falsas. E vale ressaltar que, muito ao contrário do que ela diz, ela não foi mal representada. Ela tinha a mãe dela, que várias vezes, em vários áudios, em várias conversas, ela afirmava ser advogada dela, e que ia consultar a advogada dela, e ela também foi representada por um advogado que tem canal aqui no YouTube, inclusive. A gente jamais solicitou a ela que pagasse qualquer custo do processo ou qualquer coisa. Isso, na verdade, foi deferido pela juíza porque ela perdeu muitas partes do processo e só ganhou uma. Então, ela teria que pagar os honorários dos meus advogados referente àquelas cláusulas que ela perdeu. Isso foi a ordem da juíza. No processo dela, ela também pediu justiça gratuita, que é quando a pessoa não tem condição de pagar os custos dos advogados, então ela tem que pagar menos. E esse
A juíza também deu isso pra ela, então ela teve justiça gratuita e ela não precisou pagar o valor integral. E além disso tudo, ela foi condenada pela juíza por litigância de má-fé. A litigância de má-fé é quando uma pessoa vai lá, pega um processo e ela se usa de um fato não verdadeiro, quer dizer, mentira, pra conseguir alguma coisa. Então, nesse caso aqui, o juiz reconheceu que ela tava mentindo sobre a data de saída pra tentar conseguir alguma vantagem. E embora todas as provas, incluindo as provas que ela levou, indicassem as datas certas, ela continuava falando pra juíza que tinha trabalhado mais tempo, mais tempo e mais tempo. Todas as outras acusações, elas foram julgadas improcedentes pelas provas e testemunhas que estavam ali, foram provadas que não eram verdade. Foram analisados meses e meses de histórico, conversa do WhatsApp, print, e-mail, tudo. E mesmo assim, a juíza não viu nada do que ela estava solicitando. Em todos esses prints históricos, tudo que foi levado, testemunha, ela não conseguiu comprovar nenhum tipo de dano moral, de dano trabalhista, de assédio, de nada. Ela só conseguiu comprovar que ela tinha um vínculo empregatício comigo. Nos últimos meses, pra mim, eu tive num impasse entre defender a saúde mental de uma pessoa que não me respeita de maneira nenhuma, que não tem qualquer tipo de respeito com o meu trabalho, ou então fazer